então, temos a Giovana Garrido, que é graduada em Gestão Empresarial pela FATEC e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Desde 2015 é bolsista CNPq do Programa de Capacitação Institucional do CTI, sendo também vinculada ao GAIA. Por favor. Bom, pela somatória aí das palestras do Marco, da Roberta, não há dúvida de que hoje as empresas elas se encontram frente a um imperativo em favor da postura inovadora. A postura inovadora ela se torna um requisito tanto para o desenvolvimento quanto para a sustentação de uma postura sustentável no mercado, né? Como já definido pelo Marco, a inovação ela consiste na aplicação de um novo conhecimento, né? Mas o que acontece hoje é que as organizações e as suas competências únicas, elas acabam não sendo autossuficientes para que elas consigam, vamos dizer assim, vantagens competitivas sustentáveis. Diferente, né, da visão tradicional de inovação, que remetia exclusivamente aos fatores internos relacionados à inovação, hoje é dada uma atenção maior aos fatores externos. A inovação ela passa a ser reconhecida como algo social, que envolve aí, o coletivo, o sucesso, o fracasso das iniciativas inovadoras, ela depende do seu caráter colaborativo. E é aqui que nós enaltecemos o papel das cooperações interinstitucionais, né? As empresas, a partir do momento que ela se vê em um ambiente que conta com uma articulação, né, de representantes da academia, de representantes do governo, de representantes da próprio setor empresarial mesmo, as empresas elas se veem diante de um fluxo de inovação, de conhecimento com um tremendo potencial, né, de inovação. Então, e o que então diante dessa realidade, como gerenciar a inovação frente a essa abordagem cooperativa? Melhor dizendo, como as empresas então elas podem usufruir desse fluxo de conhecimento que é resultante do ecossistema organização, como usar esse conhecimento em prol das suas próprias iniciativas inovadoras. Então, aqui, nós respondemos essa pergunta com uma condição. A inovação, ela só acontece a partir do momento que a empresa ela tem uma capacidade de absorver todo esse conhecimento. Para nada adianta ela ser parte de um ecossistema organizacional, ela estar diante de um fluxo de conhecimento com um tremendo potencial de inovação e não ser capaz de assimilar esse conhecimento, de transformar esse conhecimento e de aplicar esse conhecimento na forma de uma inovação qualquer. A partir do momento que a empresa ela é incapaz de fazer essa absorção e passar, né, o conhecimento adiante para que um outro ator do ecossistema, utilize do seu output como um input no processo de inovação, toda essa lógica, todo esse potencial de inovação em rede acaba virando meramente um discurso. Então, reside em que a ideia central? Nessa capacidade de a empresa absorver esse conhecimento e de ela ser integrada o suficiente para que esse conhecimento adquirido flua, né, dissemine dentro da própria organização. Então, o que acontece aqui? Nós temos duas questões principais. De que depende, está em quem essa competência em absorver esse conhecimento, se não nas pessoas que fazem parte de uma organização focal? E uma vez que essa capacidade de absorção de conhecimento reside numa pessoa, de que então depende que esse conhecimento flua dentro da própria organização, se não dos próprios mecanismos de integração social? E o que vem a ser mecanismos de integração social, se não a própria cooperação dentro das organizações? Então, observe que, embora nós iniciamos com o discurso da importância das cooperações interinstitucionais, quando nós dizemos, quando o assunto é a gestão da inovação em si,
observem que todo o foco de análise ele acaba convergindo na própria organização, dentro da própria organização. Nós vemos que a cooperação, ela atua como um elemento, a cooperação interna, ela atua como um elemento central para todo esse fluxo de conhecimento ser bem aproveitado. Então é aí que nós direcionamos, né, o motivo dessa minha contribuição hoje. A cooperação, ela passa a ser algo que deve ser bem gerenciado. E como gerenciar essa cooperação? A gestão da cooperação, ela vem a ser mais assertiva a partir do momento que nós atribuímos às nossas decisões o uso de dados e técnicas estatísticas. A partir do momento que nós nos fundamentamos em decisões baseadas em dados, nós nos distanciamos mais de modos de gestão totalmente empiristas, né? Então, qual que é o meu propósito aqui para vocês hoje? Apresentar uma metodologia que vem sendo desenvolvida pela nossa equipe para medição da cooperação interna em si. Nós reconhecemos essa importância da cooperação externa, da cooperação interinstitucional, mas devido à relevância de nós termos essa atenção especial ao que é interno da organização, essa metodologia, ela inicialmente teve como foco a cooperação interna, como mensurar, como diagnosticar o nível de integração dentro da própria organização, tá bom? Então, essa metodologia, quando nós analisamos o termo cooperação interna, é um termo bastante amplo. Então, por critérios aí metodológicos, nós passamos a dividir essa dimensão em duas. A cooperação que acontece dentro dos grupos, entre as pessoas de um mesmo grupo, e a cooperação que acontece entre os grupos de uma organização. A metodologia em si, a aplicação dessa metodologia, ela tem um objetivo para nós. Esse objetivo ele tem tanto um viés científico, que é o desenvolver e o aprimorar essas métricas que permitam quantificar a cooperação, um viés estritamente científico, mas também tem um viés organizacional, que a partir do momento que nós aplicamos, nós conseguimos estudar a dinâmica daquela empresa e contribuir com melhorias para aquela instituição. Para tanto, nós assumimos aí como um recurso, né, a abordagem de gestão, que é o People Analytics, que se fundamenta aí no uso de dados e ferramentas analíticas para entender melhor essa dinâmica desses comportamentos que são relacionados estritamente às pessoas. A nossa pretensão aqui, então, é apresentar um pouco da metodologia para vocês e também o potencial da aplicação dessa metodologia através da ilustração de alguns resultados. Essa metodologia, nós podemos dizer que ela tem duas etapas. Uma etapa que inicia-se no estudo, de fato, de métricas internas da cooperação. Para tanto, nós assumimos nessa metodologia algumas dimensões de interesse, sendo que a cooperação intragrupo e a cooperação entre grupos venham a ser, obviamente, as nossas variáveis principais, as nossas variáveis que nós estamos querendo medir de fato. Como a cooperação, ela é um fenômeno relacionado ao fator humano, e todo fenômeno relacionado ao fator humano, ele sofre influência tanto de aspectos pessoais quanto aspectos organizacionais, também estabelecemos aqui um conjunto de variáveis, como variáveis que influenciam a incidência da cooperação, que são as variáveis pessoais e variáveis organizacionais. A riqueza do People Analytics reside no fato de ele combinar dados de diversas fontes, vamos dizer assim. Então, essa metodologia, ela também considera os dados que a própria empresa disponibiliza sobre os funcionários em si, que nós denominamos aqui como uma dimensão de influência especial, na qual nós analisamos dados como, por exemplo, idade, tempo de empresa, sexo, enfim, como dimensões que também influenciam a incidência, o índice de cooperação intragrupo e entre grupos. A metodologia, ela é basicamente simples, ela se fundamenta em alguns passos, sendo o primeiro a medição desses dois grupos de variáveis, né? Tanto as dimensões de interesse, que são as dimensões da cooperação em si, como as suas variáveis, principais variáveis de influência.
Essas variáveis elas são desdobradas em um conjunto maior de indicadores, cuja natureza menos complexa viabiliza que eles sejam mais facilmente identificados, né? Esses indicadores são então organizados em um questionário de fácil aplicação que é disponibilizado, que facilita a operacionalização da pesquisa. Então, no segundo passo, esses dados da pesquisa coletados tanto através dos questionários quanto dos dados que são disponibilizados pela organização, eles são consolidados em variáveis numéricas que viabilizam todo o tratamento estatístico. Com base na determinação dessas variáveis numéricas, que aqui eu trago um quadrinho para ilustrar, nós temos aqui algumas variáveis que são resultantes da aplicação do questionário, que ela tem um valor, né, com base no tratamento estatístico que é feito, e também variáveis numéricas associadas aos dados disponibilizados pela empresa. Uma vez calculados esses valores, o próximo passo da metodologia, então, vem a ser o uso de técnicas estatísticas apropriadas para cada medição que a própria metodologia permite entregar. Vocês podem ver aqui que aqui nós elencamos alguns resultados, alguns pontos que a aplicação da metodologia permite diagnosticar. Em negrito está o nome das técnicas utilizadas, para aqueles que conhecem, vão ver que as técnicas utilizadas aqui, elas vão desde técnicas estatísticas mais simples até técnicas um pouco mais complexas, mas basicamente a metodologia em si, ela permite diagnosticar métricas sobre os níveis gerais de cooperação dentro das empresas, seja intragrupo quanto entre os grupos, qual que é o nível dessa cooperação em si, qual que é o nível de cooperação por equipe estudada, né, para cada uma das equipes estudadas, qual que é o nível de cooperação, permite entender melhor quais as correlações que existem entre a cooperação e os fatores pessoais e organizacionais, permitindo, então, por exemplo, diagnosticar se na realidade da sua empresa o que mais é determinante para a inovação, as características da pessoa ou as próprias características organizacionais. Então, é esse diagnóstico aqui que permite analisar isso, e também a delimitação aí de modelos que revelam quais fatores influenciam esses níveis de cooperação dentro daquela organização em si. Então, eu trago aqui para vocês apenas algumas ilustrações da aplicação da metodologia, não são dados reais, tá? Apenas para que vocês conheçam o formato desse diagnóstico. Por exemplo, em termos dos níveis gerais de cooperação, o uso da técnica do Bootstrap permite estabelecer um intervalo de 95% de confiança dos níveis de cooperação intrasetor, intragrupo e entre grupos. Ele não dá um valor fixo, mas sim um intervalo de confiança. Os níveis gerais de cooperação por equipe estudada, o uso das médias aritméticas permite estabelecer o nível médio de cooperação intra e entre grupos dentro de cada setor, permitindo, por exemplo, a empresa entender qual setor coopera mais que o outro e o porquê aquele setor parece cooperar mais que o outro, um tipo de diagnóstico nesse sentido. Nas correlações entre cooperação, fatores pessoais e organizacionais, as correlações elas mostram um gráfico como esse, que revelam se a relação entre fatores pessoais e organizacionais impactam de maneira diretamente proporcional à cooperação intra e entre grupos, ou inversamente proporcional, permitindo aquilo que eu disse, estabelecer quem que impacta de uma forma mais intensa do que outra. E também, por fim, os possíveis fatores de influência nesses níveis de cooperação. Aqui o uso da técnica da regressão, ela permite estabelecer modelos preditivos, né, incluindo, inclusive, os fatores sociodemográficos, para que aquele que toma a decisão tenha ciência de quais fatores estão por trás daquele nível de cooperação que foi diagnosticado. Como uma segunda etapa dessa metodologia, nós também acabamos assim incluindo nessa nossa abordagem o mapeamento e a quantificação das relações. Conforme eu falei, os mecanismos de integração social hoje residem na essência para que uma empresa seja capaz de inovar.
Então, o mapeamento e a quantificação da maneira como se discorre as relações sociais também é um dado útil para quando a gente precisa diagnosticar aí que nível se encontra a cooperação naquela empresa. Da mesma maneira, né, foram delimitados alguns indicadores que permitem quantificar essas relações, também foram organizados em um questionário, e os resultados, aí, através da aplicação da metodologia, permite tanto estabelecer sociogramas da interação operacional, como se dão as relações em termos de interação operacional do dia a dia, quanto relações de afinidade entre as pessoas da organização, quanto relações de reconhecimento técnico. As três são influentes, aí, né, elas revelam o quanto aquelas equipes estão integradas em si. Toda essa metodologia, ela vem sendo desenvolvida e aprimorada através de 2 projetos pilotos que estão em andamento, sendo um deles desenvolvido com a Embrapa Informática e também um projeto com a Cellular Help, que para quem não conhece, é uma empresa de assistência técnica que fornece serviços para empresas do setor eletrônico, né? O que é rico desses projetos pilotos é que nós abordamos empresas com características totalmente diferentes, que para nós é interessante no desenvolvimento dessa metodologia, porque é uma forma de atuarmos também em favor da universalização da própria metodologia que nós desenvolvemos. O foco hoje aqui não é, né, o presenteísmo em si, mas para quem não conhece, o presenteísmo ele é um comportamento que tem uma manifestação inversa da cooperação, enquanto a cooperação é o fator mais determinante para o desempenho positivo das empresas, o presenteísmo é aquilo que é inverso, é o que mais é prejudicial no desempenho das empresas hoje. Então, essa metodologia, ela integra nessa análise da cooperação as suas relações também com o presenteísmo, mostrando de que forma ambos os fenômenos se impactam mutuamente, né? É válido dizer aqui que a aplicação dessas metodologias nessas empresas pilotos, elas têm mostrado resultados estatisticamente significantes, então, de modo que nós temos aí segurança de demonstrar o potencial dessa aplicação também. Conforme eu falei para vocês, a metodologia ela se fundamenta, né, e se fundamentou inicialmente na cooperação interna, em virtude da sua centralidade para a inovação em ambientes cooperativos. Porém, o intuito desse nosso projeto integrador é, inclusive, transbordar todas essas métricas que eu apresentei aqui para vocês também para a cooperação externa, de maneira que nós possamos mensurar, utilizando da mesma lógica, mensurar também os níveis, as vantagens, as correlações que dão entre as cooperações interinstitucionais. A própria lógica do modelo permite, no caso, nós adicionarmos aqui a cooperação entre empresas também como uma variável de interesse e discorrer a metodologia da mesma forma, permitindo, então, uma abordagem integrada de cooperação, que é aquela que, além de estudar, né, fazer o estudo de métricas internas, mapear o relacionamento interno da organização, também seja aquela que estuda as métricas externas de cooperação interinstitucional e também faz um mapeamento dessas relações externas. Por isso, toda essa nossa expectativa com o projeto, pela qual nós agradecemos pelo interesse e contribuição de todos vocês. Eu vou estar à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Era isso, muito obrigada.